Boa noite a todos, sejam bem-vindos, muita paz e muita luz a todos nós. O nosso primeiro estudo na quinta-feira passada, onde o nosso expositor, Carlos Alberto Braga Costa, o Beto, fez uma pequena introdução. E hoje, então, vamos aí estar entrando nos princípios básicos da doutrina espírita. Mas antes, vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade, por podermos estar aqui reunidos em seu nome, com este objetivo, e que possamos assimilar o que aqui vamos estudar juntos, né? Então vamos orar a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis, ó Pai, cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente daquele mal que ainda reside dentro de nós. Porque só Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, o Beto, ele vai fazer a exposição, mas a sala é interativa, né? Podem estar compartilhando, como também tirando dúvidas, né? Acrescentando e fazendo perguntas. E eu peço a vocês, para que possamos ter um melhor aproveitamento, que enviem, né? Conforme vão ouvindo, enviem suas perguntas para o meu PVT, que assim, após a exposição, eu estarei passando para o Beto e ele vai estar respondendo. Então, eu estou passando para o Beto neste momento. Grande beijo no seu coração, seja iluminado. Queridos amigos, bondosos irmãos e irmãs do ideal espírita cristão, que Jesus, nosso Senhor e Mestre, possa nos abençoar nesse instante, através das vibrações da fraternidade, desse grande movimento do cristianismo redivivo, que a doutrina espírita está nos facultando nesse momento. Para nós é um motivo de muita alegria estar com vocês, e assim nós abraçamos a todos os companheiros que têm acompanhado esse trabalho magnânimo da rede espírita Amigo, principalmente vocês que estão nesse espaço da sala falando espiritismo dentro da rede Amigo, os nossos companheiros que nos acompanham através da Rádio Fraternidade e outros que vão utilizar essa mídia, de alguma sorte, que possamos estar, na realidade, procurando movimentar os princípios norteadores que a doutrina espírita nos apresenta, para que consigamos nos aprimorar quanto pessoas, indivíduos, espíritos, e assim, qualificando as nossas vidas, continuarmos nessa senda em busca da perfeição. Na última semana, quando nós iniciamos esse nosso propósito de estar estudando a doutrina espírita,
nós trouxemos algumas frases, alguns conceitos do nosso preclaro codificador da doutrina espírita, para que dentro destas preocupações, da antevisão de Kardec quanto ao movimento espírita, nós possamos de alguma forma estar procurando ter a atenção voltada a esta visão deste enviado do mundo maior, para que este chamamento nos auxilie no entendimento, no que reporta as revelações que vão sendo trazidas pelos benfeitores espirituais, através dos tempos, simbolizada ou sintetizada, se assim podemos dizer, dentro da codificação espírita. E aí, só apenas para título de relembrar, nós trouxemos alguns pontos do projeto 1868 de Allan Kardec, que está inserido no livro Obras Póstumas. Esse projeto, de uma forma sintética, Kardec movimenta alguns pontos no que reporta ao futuro do Espiritismo, porque a doutrina espírita, naquele momento, já quase final da sua vida, já estava praticamente codificada. Mas ele visualizava a necessidade, então, de vencermos os obstáculos no que reporta a obstaculização da divulgação da doutrina espírita, da própria unidade que enseja o grande projeto. Então, ele mostra para nós a importância de procurarmos ter no Espiritismo uma proposta bem entendida, bem compreendida, para remediar o estado das coisas que, de alguma forma, obliteram a nossa jornada. Então, nós costumamos dizer que o projeto 1868 é um plano estratégico que envolve a divulgação doutrinária e também traz para nós alguns pontos que vale lembrar sobre a importância de estudar a doutrina espírita, a fundamentação dos centros espíritas, a célula, que nós costumamos dizer que é o grande laboratório para que a gente possa operacionalizar o espiritismo e nos preparar para vivê-lo no dia a dia. A questão da publicidade, ou seja, a divulgação que nós, por espírito de gratidão, vamos implementando nas nossas ações, não é? Ele fala também das viagens, ou seja, de criarmos um movimento de visitarmos a grande família espírita, seja nos outros centros ou aqueles companheiros que estão à distância. Mas o nosso ponto principal nesse espaço que objetiva o estudo, nós gostaríamos de estar relembrando que nós trouxemos o pensamento de Kardec, que fala sobre um curso regular de espiritismo. E ele diz assim: esse curso seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios e de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Portanto, estar estudando o espiritismo, conforme nós afirmamos, tem a ver com o nosso progresso, com o nosso entendimento com relação às leis e também contribuindo para o progresso da própria humanidade. Nós também, na última semana, citamos o Livro dos Médiuns, no capítulo 3º do Método, quando Kardec vem falar sobre a importância desse estudo com a característica de ser um estudo sério. E ele caracteriza o estudo sério falando sobre a importância da continuidade que nós damos ao projeto de estudar, né? As disciplinas que qualquer estudo
E principalmente aqui, quanto doutrina, nós precisamos de operacionalizar, porque inclusive a seriedade, a continuidade, as disciplinas, elas vão, na realidade, até inclusive respaldar a própria presença dos benfeitores entre nós. Porque todo projeto que, em nível de espiritismo, que nós empreendemos com esse espírito de ética, de seriedade, naturalmente nós passamos a ter a companhia daqueles espíritos que se obrigam com Jesus no sentido de auxiliar no encaminhamento dos homens. Os nossos benfeitores espirituais que se felicitam por nós estar, graças a Deus, nos despertando para a seriedade do grande projeto chamado reencarnação. E aí também é importante nós relembrarmos que também falamos sobre a questão da própria metodologia de se estudar a doutrina espírita, né? Das diversas nuances, dos variados projetos que vão efetivamente atender ao nosso anseio pessoal ou dentro da coletividade que nós fazemos parte, seja nos centros espíritas e agora, por exemplo, nesse portal que o Falando Espiritismo na Rede Amigo abre para todos nós. Por quê? A metodologia, a pedagogia do ensino, ela efetivamente tem que encontrar ressonâncias na nossa intimidade, para despertar as nossas afinidades, né? Inclusive o nosso interesse pelo estudo. Isso é um ponto importante que nós devemos lembrar. E aí vale agora também, nos chega à memória, que dentro da metodologia de se estudar a doutrina espírita, Kardec fala, por exemplo, sobre a necessidade de sermos cautelosos, de trabalharmos naqueles aspectos que remontam ao simples, partindo dele para a complexidade, né? de uma maneira que atenda sem pressa, sem nos voltarmos à questão da intelectualidade fria, acadêmica. Não podemos entrar nesse meandro, porque o estudo doutrinário ele tem que encontrar ressonância na nossa intimidade. Ou seja, tem que ter um movimento que de alguma forma encontre ou desperte a nossa própria bagagem espiritual. Se nós ficarmos só na intelectualidade, nós podemos nos tornar até técnicos literários, como nos lembra o nosso querido companheiro Anjo Miguel, né, que lança a mensagem para a gente. Nós vamos ficar na periferia do conhecimento. E aí nós também citamos lá na última semana, e nos volta agora à memória, um trecho de Paulo de Tarso, quando ele fala que a ciência incha e que o amor edifica. Ou seja, o conteúdo que nós vamos aprendendo, ele precisa de movimentar os nossos sentimentos. E para movimentar os nossos sentimentos, nós precisamos de nos intercambiar quanto pessoas, né? Irmos para o trabalho, para pôr a mão na instrumentalidade da charrua, nos embrenhar nos esforços, né? Suar a camisa, trabalhar com as nossas percepções, começar a ter clareza no que reporta a nossa mediunidade, porque todos nós somos médiuns, aprendemos isso em doutrina espírita, não é mesmo? Todos somos, isso não é privilégio. Mediunidade é as nossas percepções que vão se ampliando e facultando para nós a intercambiação com as diversas dimensões, que é o que a doutrina espírita também vai nos apresentar. Enfim, precisamos de trabalhar do simples para o complexo, de uma maneira gradativa, não é? Do conhecido para o desconhecido. Nós não podemos, de alguma forma, em doutrina espírita, entrar em meandros que a gente desconhece completamente. Nós temos que partir de uma base, não é? Então, por isso que os estudos doutrinários, eles têm que, os facilitadores, nós precisamos de primeiro verificar o grupo no qual nós estamos lidando, não é? Qual é a necessidade desse grupo? Qual é o conteúdo que nós podemos trabalhar? E Kardec nos ensina isso de uma maneira magnânima, quando ele traz para nós o que é o Espiritismo, para que a gente possa verificar a importância do debate, né, das críticas, dos céticos, dos materialistas, para que a gente possa não apresentar um conteúdo doutrinário que não liberte,
apresentar um conteúdo doutrinário que confunda, isso não é uma caridade que estaremos implementando na divulgação doutrinária. E o partir do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, também envolve a interação dos facilitadores com aqueles que estão chegando. É a metodologia do amor, educador educando, não é? No momento em que eu estou falando, eu não sou pedagogo de espiritismo. Eu estou tentando facilitar para que a mensagem possa chegar para o interlocutor. Mas no momento em que o interlocutor recebe, o facilitador deve oferecer para ele a oportunidade dele se expressar, dele indagar, dele expressar ali com liberdade os contrapontos, né? Porque o movimento é um movimento de liberdade, é um movimento em que devemos lidar na relação com igualdade de corações, porque talvez nós podemos até ter um conteúdo a mais no que reporta às bases doutrinárias, mas não necessariamente nós temos autoridade moral para defender determinadas teses que muitas vezes, se elas não forem implementadas com espírito de fraternidade, ao invés de eu atrair o indivíduo para o conteúdo, eu fecho muito mais portas. Enfim, a gente tem, inclusive nesse movimento de facilitadores ou pseudos educadores, a oportunidade, inclusive, de viver os aspectos evangelizantes no processo. Enfim, então, e com tudo isso, não é, implementando ações que estimulem a leitura, as reflexões, o debate, aqueles movimentos que nós precisamos também aprender a educar o nosso ouvido, não é? Mas não ficar eternamente ouvindo os palestristas, né? Nós precisamos de, efetivamente, palestristas criar um mecanismo para formar e dar oportunidade para que o indivíduo expresse. Porque no momento em que o educando expressa o que ele está laborando na intimidade, Pestalozzi, por exemplo, abordava muito o aspecto da intuição, que é no falar que nós buscamos os recursos da intimidade, não é? No fazer é que nós vamos testar a nossa habilidade, e tem hora que nós vamos buscar na bagagem espiritual alguns lances que podem efetivamente nos trazer condições de dar um voo mais alto, maior. Este é o grande momento que os centros espíritas, nós precisamos de estar abrindo os portais para estas, concedendo oportunidades para formarmos novos trabalhadores. Não é isso? Na intuição, como fala o Miguel, não é? No improviso, nós acabamos sendo inspirados. E aí, Miguel, se você me permite, eu vou dizer, inspirados, seja pelos nossos amigos espirituais que estão assim, vai lá, corre, acredita, mas inspirados inclusive pelo nosso eu profundo, né? A nossa experiência que nos momentos dos desafios que nós estamos assolados, nós estamos vivendo aspectos difíceis, a gente consegue buscar lá dentro a inspiração para tirar uma conclusão e aí entrar nas raias da intuição. Intuição, como diz Emmanuel, né? A mediunidade começa na intuição e termina na intuição. E a gente precisa de estudar um pouco mais sobre a intuição. Eu costumo até dizer que nós espíritas costumamos falar no centro espírita assim, e é um equívoco. Eu fui intuído a fazer isto. Não, eu posso ter sido inspirado, eu posso ter sido induzido por um amigo espiritual a fazer ou a trazer uma ideia ou realizar uma obra. Mas a intuição é um mecanismo anímico, é um mecanismo do espírito, que nós buscamos o passado que se intercambia com o futuro, ou vice-versa, para que a gente possa dar um salto, para que a gente possa, aquela palavrinha eureka, né, do eu descobrir. E aí não tem nós descobrirmos, é o eu descobrir, é a verdade que começa a se manifestar de uma forma genuína. Então, para isso, queridos amigos, sem nos alongar filosoficamente,
Nós precisamos de efetivamente compreender essa preocupação de Kardec quanto à necessidade de estimular o estudo espírita, as boas leituras. E aí nós também, na última semana, falamos sobre a necessidade de resgatarmos as obras, os clássicos. Essa semana estávamos perpassando o pensamento de Delane, de Bozano. Nós até postamos no blog alguns textos que tem a ver com o nosso momento de estudo dentro das nossas atividades espíritas, e aí eu fiquei inspirado por esse movimento que nós estamos tentando participar com vocês nesse espaço de bênção, não é? Cada vez mais aprofundarmos, mas assim, aprofundarmos procurando inspiração para adequar o ensino, a reflexão, no momento atual que nós estamos vivendo, seja como um facilitador dentro das atividades espíritas, não é? Eu estou aqui, eu estou abrindo alguns textos para conversar com vocês. Então esse conteúdo está me ajudando na desenvoltura do pensamento. Mas depois que eu desligar o equipamento, que eu for fazer a minha prece conclusiva da noite, me preparando para as atividades, eu vou pedir aos benfeitores espirituais que me ajudem a movimentar esse conteúdo para que esse conteúdo possa promover a minha libertação. Porque fui eu convidado a organizar o estudo. Eu não estou aqui, de coração falo isso, eu não estou aqui levando conteúdo, estou ensinando para vocês alguma coisa. Eu estou tentando estimular reflexões. E o grande lance é depois que terminar, cada um indo para a sua parte, né? Aí eu tenho que lembrar de Jesus, quando vai terminar o mandato dele, no capítulo 16 de João. Não me chamais mais mestre. Agora é o momento de me chamar de amigo. Porque o mestre não pode contar tudo. Lá atrás ele falou que era mestre. Agora no final do mandato dele com os discípulos, ele diz: agora me chamais de amigo. Porque o mestre não ensina tudo, mas o amigo divide. O amigo coparticipa. Portanto, tende bom ânimo. Ide, cada um para a sua parte. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que lindo essa passagem. Emmanuel nos auxilia dizendo: Jesus não disse que venceu no mundo. Ele não venceu na sala de aula um debate. Ele não saiu de um movimento de ensino feliz porque ele passou alguma coisa. Na essência, a felicitação do espírito é por poder estar dividindo o pão que vem do céu. E depois que ele divide, se ele tem mais experiência, por exemplo, o mestre com o discípulo, o grande lance é que ele saia de cena para que o discípulo vá para a lida para colocar em prática. Para que o discípulo também se erga, que o discípulo também possa subir a montanha do aprendizado para depois o discípulo descer da montanha. Aqui vai um simbolismo da laçada espiritual que André Luiz nos ensina. Na espiraloide, quando a gente, numa laçada, a gente se projeta para o alto em busca de um conteúdo ainda não apropriado, depois a lei faculta que nós tenhamos que descer do monte, porque na descida é que nós operamos. Olha o que eu vou dizer, isso a gente vai aprendendo devagarzinho. André Luiz deixa claro para nós que a evolução se dá na reencarnação, é na Terra. O mundo espiritual é um projeto de elaboração mental, é um movimento filosófico, mas depois nós temos que vir para o testemunho na Terra para fixar caractere. Então, uma metodologia de ensino espírita tem que nos favorecer isso. Dirigentes espíritas, nós temos que dar oportunidade para os companheiros na casa espírita. Nós temos que aprender, então, a dar oportunidade para deixar a esposa falar. Nós temos que dar oportunidade para o filho fazer.
nós temos que conceder oportunidade para o patrão fazer o que ele bem entenda. Ele não nos pediu opinião. O subalterno, nós temos que oferecer os recursos, mas nós não podemos formatar a cabeça dele. Então, queridos amigos, nós temos que verificar o nosso papel no que reporta a metodologia do aprendizado espírita e do repassar esse conteúdo divino. Desculpem ter nos alongado, porque nós precisamos, e foi acordado junto com os coordenadores, que nesse momento nós precisamos de lembrar um pouco dos conceitos da doutrina espírita. Doutrina espírita ou espiritismo, o que é? É uma pergunta, não é? Até para depois a gente voltar para a questão da metodologia. O que é a doutrina espírita? Nós não podemos deixar de dizer, conforme nos afirma Allan Kardec, que é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, que estão contidos na codificação espírita. E nós sabemos, a codificação é composta de um livro dos espíritos, obra básica, que Allan Kardec desdobra em 4 outros livros. O livro dos espíritos é dividido em 4 partes, não é verdade? Depois do livro dos espíritos, ele lança o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Vamos remontar? A segunda parte do livro dos espíritos, Allan Kardec, em seguida, edita o livro dos médios. Explicação do que está contido na segunda parte do livro dos espíritos, para nos auxiliar no entendimento. Ou seja, aprendermos um pouco das leis e depois nos arvorarmos no trabalho da mediunidade. E eu não estou falando mediunidade ostensiva, mas compreender o mecanismo do intercâmbio. A terceira parte do livro dos Espíritos, Allan Kardec desdobra no livro o Evangelho segundo o Espiritismo. São as leis morais. É o Tratado dos 10 Mandamentos, explicado à luz do Espiritismo. São as leis divinas, as leis naturais, que nós precisamos de compreender. Aí depois, a quarta parte do livro dos Espíritos, que é das penas e gozos futuros, né? Allan Kardec vai nos ensinar sobre, nos vai abrir o entendimento no que reporta a obra intitulada O Céu e o Inferno, as comunicações, né, daqueles que já se foram, até para nos mostrar o seguinte, observemos bem, até para nos mostrar que a primeira parte, que eu vou falar sobre ela agora, que é filosófica, a segunda parte que nós citamos, que é científica, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, desdobrado no livro dos médiuns, a terceira parte, as leis morais, explicada num tratado de bênçãos do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois que nós perpassamos a filosofia, a ciência e os aspectos morais, nós precisamos de verificar as consequências do aplicar ou não o que nós estamos estudando. Por isso que o livro Céu e Inferno vai nos mostrar simbolicamente, explicando o que nós aprendemos durante milênios, né? Que remonta ao céu e ao inferno, mas na realidade mostrando as consequências das nossas atitudes, que podem nos remeter às instâncias paradisíacas da paz da consciência, como pode nos colocar em condições de dificuldades por estarmos querendo driblar as leis, adiar as responsabilidades, ou na gíria popular, chutar o balde das responsabilidades. São as consequências. E aí, por fim, Kardec viu que ele precisava de explicar um pouco mais sobre a primeira parte do livro dos Espíritos. Então ele vai trazer o livro A Gênese. Semana passada nós falamos que nós temos o Pentateuco mosaico, nós temos o Pentateuco do Novo Testamento, que são os Evangelhos e o Ato dos Apóstolos. Depois nós temos, vamos relembrar,
nós temos o Pentateuco das cartas apostólicas e nós temos o Pentateuco kardeciano. São revelações que vieram no tempo e no espaço. E observemos bem que o primeiro livro de Moisés é Gênesis. O último livro de Kardec é a Gênese. É o ciclo que, em tese, se completa. Eu não vou dizer que ele fecha. A laçada se estabelece para abrir uma outra projeção do nosso entendimento. E nós precisamos, então, dentro desse conceito, dessa questão do que é o Espiritismo, relembrar o próprio Allan Kardec, quando no livro Que é o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Olha que beleza. Olha que transcendência. Espiritismo é uma ciência. E não estamos entrando nas discussões, porque tem uns que o Espiritismo é religião, outros é filosofia e outros defendem que é ciência. O Espiritismo é uma ciência da vida, que remonta à filosofia e que nos projeta para a religiosidade, a interação com Deus. E para isso nós precisamos de entender a origem e o destino dos espíritos, que somos nós, e a relação dos espíritos com o mundo corporal. Mas, Casalberto, eu estou encarnado, eu não sou espírito assim. Não, isso é simbólico, porque nós precisamos de como encarnados, precisamos de entender como que é a nossa relação com o mundo corporal, com o nosso corpo, com o projeto da nossa reencarnação, com aqueles que estão mergulhados dentro da dinâmica dos grandes projetos da vida. Enfim, o Espiritismo é uma ciência que trata de toda a natureza da vida. E também precisamos de lembrar que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e porque está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Cumpre o que Jesus nos prometera. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Então, nós, como espíritas, precisamos de compreender esse mecanismo para que nós não nos percamos nos labirintos das filosofias não produtivas, dos projetos que são idealizados apenas nos bastidores, mas que não têm comprometimento com a realização. Hoje nós estávamos lendo uma carta de Chico Xavier a Vantuil de Freitas. Nós citamos essa obra na última semana. O livro é intitulado Testemunhos de Chico Xavier, obra editada pela Federação, coordenada pela nossa companheira aqui de Minas, Juiz de Fora, Sueli Caldas. E Chico escreve assim para Vantuil, depois de perpassar por um drama, perseguições. Aí ele diz assim: meu nobre irmão, ensina Emmanuel que existe uma grande diferença entre falar e fazer. No nosso meio nós temos muitos que falam, mas temos poucos que fazem. Aí o Chico até conclui: enquanto temos milhões para criticar, nós temos algumas dezenas para realizar. Então o Espiritismo, como consolador prometido, ele tem a função precípua de nos auxiliar nos fundamentos da caridade, da operação, da ação. E quando nós falamos de caridade, vamos refletir, amigos. Nós não estamos falando apenas de beneficência. Nós não estamos falando apenas de movimentos de promoção social. Diga-se de passagem, no movimento espírita hoje, o conceito é atividades de promoção social espírita.
Nós precisamos de movimentar dentro do centro espírita as nossas atividades de distribuição, de atendimento ao carente, mas nós não podemos ficar na periferia da ação. Nós temos que trazer o espiritismo como um projeto de educação e de libertação, obviamente adequando aos públicos. Porque divulgar o espiritismo ou trabalhar no ensino espírita, nós não fazemos apenas dentro da sala de aula, nos movimentos metodológicos que teoricamente nos levam para a escola, fundamentada em carteiras, em quadros, hoje em projeções de imagem, de mídia. Não, nós ensinamos, nós podemos dividir o ensino espírita através de uma boa conversa, de um bom exemplo. Isso é importante para nós, porque costumamos ter a oportunidade de dar o pão para que nós possamos, junto com o pão, impregnar as nossas mãos com luzes de participação, de amizade, de carinho, de afago fraterno. Esse é um ponto importantíssimo para nós. E aí nós precisamos, dentro dos conceitos, observar que a doutrina espírita, o que ela revela? Ela revela, não é a terceira revelação para nós? Não é? Isso para nós já não está ficando tão claro. A primeira revelação com Moisés, simbolicamente. A segunda revelação com Jesus, o amor. Moisés, a justiça. A terceira revelação, o espiritismo. Alguns falam, a terceira revelação é a caridade. Outros falam, não, a terceira revelação é a verdade. Nós precisamos de ampliar os conceitos. A terceira revelação é um grande projeto que amplia ou que nos auxilia na conjugação do entendimento da lei e da operação em nível de amor. Por isso é que Jesus coloca para nós que, conhecendo a verdade, é que a verdade nos liberta, conforme a narrativa do capítulo 8 de João, no versículo 32. Revela a doutrina conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Vou voltar na frase. Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus. Jesus, no capítulo 14 e 16 de João, ele fala que era necessário que o Consolador viesse, porque na época nós não poderíamos suportar tudo que ele tinha que nos dizer. Tanto que ele, não estou sendo textual, eu estou contextualizando. Ele diz que naquele tempo a gente não poderia suportar tudo que ele tinha que dizer, mas que ele estaria conosco até o fim, o Espírito da verdade. Ou seja, as vozes dos céus, que representam uma ordenação superior e que vão gradativamente nos revelando conceitos novos. Ah, mas eu já estou no Espiritismo há tantas décadas, eu ainda vou ver conceitos novos? Eu gostaria de dizer sem irreverência que uma vida só é muito pouco para a gente estudar Espiritismo. Eu costumo dizer que se nós ficássemos atentos apenas aos 5 livros de Allan Kardec, nós já teríamos um farto material, um vasto manancial de conceitos para que a gente pudesse não ficar, conforme nós falamos lá no início, presos na letra. Mas uma obra dessa é suficientemente capaz de nos nortear numa encarnação no que remonta à nossa responsabilidade como pai, como marido, como esposa, como mãe, como avó, como tia, como cidadão, como o amigo do entretenimento. Nós estamos sendo desafiados o tempo todo, então nós precisamos de entender esses conceitos. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Meus queridos irmãos, só essa frase também já é o bastante para a gente ficar aqui muito tempo conversando. Revela o que somos. Sócrates é respaldado por Jesus no Evangelho, quando Jesus diz assim: um sábio da antiguidade
vos disse que precisamos de conhecer a si mesmo. Nós podemos dizer que nós nos conhecemos? Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, vem nos apontar um caminho metodológico de fazermos uma avaliação de todos os nossos dias, do que nós fizemos, para a gente começar a entender um pouco do nosso caráter atual, da nossa personalidade. Começar a conhecer um pouquinho mais do potencial que nós temos como espíritos. E a gente ainda costuma, no dia a dia, escutar assim, pessoas afirmando: eu conheço a minha mulher. Aquele meu marido? Eu conheço ele a fundo. Meu Deus, se eu não me conheço, como eu posso ter a ousadia de conhecer a minha esposa, que eu estou vivendo com ela há 80 anos? Casalberto, você tem 100? Não, eu assisti ontem na televisão, na Globo, uma entrevista com um casal, os dois têm 100 anos. Que entrevista maravilhosa! E aí trabalham com 100 anos lá na rocinha, capinando, cortando lenha. E ainda o repórter perguntou para os dois: vocês já brigaram alguma vez? Não, nós nunca brigamos. Aí o repórter brincou com eles e disse assim: então vamos promover uma brigazinha aqui, só para a gente filmar e registrar. A esposa, como diz aqui na roça, ralhou com ele. De jeito nenhum, não vai ser agora, que depois de 80 décadas de convivência, que nós vamos brigar só para deixar você feliz. Meu Deus! E eles podem dizer que eles se conhecem? Eles com certeza são almas afins, possivelmente realizando uma grande obra, porque não é à toa que dois corações vão ficar aí 80 anos juntos sem brigar, não é mesmo? Mas eles não se conhecem na profundidade. Então, o que a doutrina espírita está nos proporcionando? Conceitos novos para que a gente possa entender quem somos. Pode e deve, então, revelar. E a revelação vem se dando de uma forma gradativa. E aí nós podemos ainda dizer da abrangência da doutrina espírita. Não é isso? Que traz conceitos novos sobre o homem, tudo que o cerca. Porque o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O Espiritismo toca em todas as áreas. O problema é que muitas vezes nós, espíritas, nós estamos invertendo o processo. A gente quer falar das outras áreas, deixando o Espiritismo de lado. A gente quer falar demais, escrever tratados sobre psicologia, sobre pedagogia, sobre diversas áreas da ciência. E o povo está precisando de escutar as vozes dos céus que consolam. Porque quando eu estou falando da imortalidade, eu estou falando da ciência. Quando eu estou falando do intercâmbio, eu estou tratando dos aspectos da psicologia. Eu estou falando também da educação dos sentimentos. Nós não estamos aqui dizendo que os tratadistas estão errados. Quem somos nós? Porque, como define Allan Kardec, o movimento espírita é uma grande avenida de muitas vias. Cada um vai percorrer aquela que ele tem mais afinidade. Mas nós precisamos de observar qual é o foco do nosso trabalho, para que a gente não desvie do centro, para que a gente não oblitere efetivamente o que os espíritos estão querendo trazer para o povo. O povo está sofrido, amigos. Todos nós estamos sangrando. Os nossos familiares estão desesperados. Toda hora chega para mim notícia de suicídio, de drogadição, de crimes, de violência entre quatro paredes. As pessoas aí fora estão precisando de amor. Elas estão precisando de alimento espiritual, elas estão precisando de compreender.
Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que a fundamentação doutrinária não pode sair das nossas mãos. Mesmo que estejamos inspirados por belos tratados e projetos, mas os centros espíritas estão carentes de bons expositores. A realidade é essa. Ontem eu fui visitado por 2 corações que são dirigentes de uma casa espírita aqui na América do Sul. Não vou contar a cidade. E foram querer debater conosco por que o centro espírita que eles coordenam, eles não conseguem preparar dirigentes. Porque existe um descomprometimento, são poucos aqueles que dão a vida. Por que isso? E ao mesmo tempo, a casa regurgitando de gente pedindo clemência, perdão, auxílio, bondade. Então são pontos que nós precisamos de observar para analisar o nosso comportamento como dirigentes, para que a mensagem possa atingir os pórticos do coração. Por isso que a abrangência deve e pode ser estudada, analisada e praticada em todos os seus fundamentos da vida. Científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social. Essa é a abrangência que a doutrina espírita nesse momento nos oferece. E nós precisamos estar conscientes disso tudo. Nós, queridos irmãos, estamos nesse momento sem ousadia, querendo apenas promover um debate, porque nós não temos autoridade para fechar. Nós não temos condições de determinar ainda, porque a doutrina espírita ainda ela é desconhecida por nós. Porque não basta declamarmos, poetizarmos, escrevermos livros, fazermos seminários, congressos, e no dia a dia eu passo por cima do meu irmão, eu desconsidero aquele companheiro da tarefa. Eu estou naquela condição ainda de eu acho, eu mando, a minha fala tem que ser a última. Em casa o meu comportamento é antagônico ao que eu prego. Isso, quando assim eu ajo, eu estou dando um atestado de que eu necessito de entrar mais. Eu preciso de ser mais humilde. Eu preciso de cuidar mais dos meus aspectos do passado que ainda estão gritando na minha intimidade. Nós vivemos num mundo, nós vivemos num mar sob influências do nosso eu, do nosso ego, do nosso passado. Eu costumo dizer que nós costumamos ser muito mais influenciados espiritualmente por nós mesmos do que pelos espíritos. Embora os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Diz o ordinário que são eles que nos dirigem, conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos. Mas o nosso passado nos visita o tempo todo. Costuma de um simples cheiro, de um perfume, um simples tocar num instrumento, tocar num determinado assunto, assistir uma cena de um filme, que nosso passado volta pungente quando nós estamos, conforme afirmamos no início, naquela condição em que os nossos limites passam a ser como que quase que gerenciados pelo outro. É esse momento que o passado vem para nos dizer o que efetivamente nós somos. E graças a Deus, nós estamos aqui num projeto que se iniciou com uma boa intenção, onde nós estamos tentando organizar as ideias para discutir, onde nós buscamos, através das orações que antecedem e que iniciam o trabalho, criar um movimento espiritual de atendimento a nós mesmos. Eu agradeço do fundo do meu coração vocês estarem nos ouvindo, porque
Nesse momento vocês estão efetivamente me dando condição de cuidar um pouquinho desse leão que está na profundeza da minha arca, desses animais que o Noé precisa de colocar, de organizar. Por isso é que Deus, no momento da dificuldade, disse para ele construir a arca, que é dividida em 3 andares. Os andares inferiores, os animais, a instintividade. Resumindo, os andares superiores, a casa das noções, das inspirações, da intuição, conforme Calderaro, o benfeitor, dita para André Luiz, que repassa para Chico Xavier, e graças a Deus foi publicado o livro No Mundo Maior. E o nosso presente, aonde estamos nós, familiares, os casais, os filhos, as esposas de Noé, na realidade são todos os aspectos que estão na nossa intimidade, porque a arca de Noé, que temos arqueólogos procurando ver se acha ainda detritos dela, é um projeto simbólico. A arca de Noé, ela precisa de ser construída e ela precisa de ser argamassada com betume. As medidas são o côvado, que é exatamente o passo do íbis, lá do Egito. Nós precisamos de entender o que esse simbolismo estão nos dizendo. O conhecer a nós mesmos, o administrar o passado, ao mesmo tempo, com humildade, observar o futuro, aqueles que estão conosco, porque a tempestade vem aí. Para não dizer que nós já estamos dentro dela, é o dilúvio. O dilúvio, a água que vem, que mexe, remexe, nos traz testemunhos. E a doutrina espírita, para nós, ela simboliza nesse momento o arregimentar os recursos, nutrientes de proteção, para que a gente possa ficar dentro daquela arca os 40 dias necessários, ou os 400 anos no Egito, dentro dos planos da escravidão lá de trás. Mas depois que passa esse número 4 simbólico, nós vamos ser visitados lá no alto da arca pelas noções, pelas irradiações da luz, ou pela visita dos pombos que vão nos trazer o vegetal, o alimento, porque já tem terra promissora próxima. Mas devemos tomar cuidado, porque pode vir o corvo também das influências negativas, do desvio do roteiro. Enfim, nós não viemos aqui fazer estudo de evolução, não é a nossa pretensão, porque o tempo nem permite. Mas nós estamos tentando aqui conversar com você sobre a importância de entendermos a história, porque a doutrina espírita é estudo da história também. Remontar o passado é verificar a nossa história. Por isso é que nós, espíritas, nos deliciamos quando nós lemos os romances, os clássicos, romances doutrinários. Porque temos romances que são belas histórias, mas de doutrina. Nós nos deliciamos ler Emmanuel falando de Roma, não é mesmo? Contando as histórias dos cristãos, mas ao mesmo tempo falando da sociedade romana. Enfim, o nosso passado é movimentado de uma forma extremamente interessante, porque é o momento de nós mergulharmos nessa intimidade para verificar o potencial, as experiências, os vícios, as dificuldades que nós trazemos, porque nós estamos investindo no nascimento do Filho do Homem. Nós estamos investindo no homem novo, nesse grande projeto que há de um dia definir o Filho do Altíssimo, que é aquele Filho amado que está em perfeita comunhão com Deus. Mas a caminhada é longa, a jornada é áspera, ela é cheia de desafios e de momentos de muitas felicitações também. Há momentos de muita alegria. Podemos dizer agora, vê se vocês concordam comigo, esse momento agora é um momento de extrema espiritualidade. É um momento que nós estamos falando de alma para alma.
Nós estamos conversando de coração para coração. Nós estamos aqui avocando a presença daqueles que nos amam e que nós não compreendemos. Nós estamos chamando o amor não amado. Nós estamos suplicando a presença de Jesus entre nós. Porque é um momento que nós estamos nos preparando para uma grande batalha. Porque daqui a pouco nós vamos ter que desligar o equipamento e vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que ir para o hospital, talvez. Nós vamos ter que dar o passe, nós vamos ter que ouvir, nós vamos ter que pagar a conta, nós vamos ter que enfrentar os grandes embates na família, a falta de dinheiro, a necessidade do remédio, não sei onde buscar, o não estou sendo atendido na fila do SUS. Nós temos que enfrentar, mas esse momento é um momento mágico. Esse momento agora, repito, não porque nós estamos na frente facilitando, é um momento em que nós estamos já nos preparando para o mundo de regeneração. Nós estamos, esse momento aqui, que estamos refletindo sobre as bases da doutrina espírita, é como se nós estivéssemos fazendo uma viagem, abraçado num ibis, e indo numa instância que está situada há 1000 anos à frente, a não sei quantas encarnações à frente, mas depois nós temos que voltar, como numa atividade mediúnica. Nós ficamos inebriados, em contato com os benfeitores, com a prece, com a música. Aí depois os médiuns costumam falar pra gente: ah, Carlos Alberto, mas tão bom, e você está fazendo a prece final, vai acabar a reunião, se eu pudesse eu ficava aqui. Aí eu costumo dizer: mas não pode, não dá para ficar, porque não tem fôlego. O nosso fôlego acaba rápido, mas não podemos deixar de procurar esse oásis, porque para habitarmos a Canaã prometida, nós temos que lutar no deserto, nós temos que adquirir autoridade, nós temos que conquistar as possibilidades, as virtudes. Por isso, esse momento é um momento mágico. É um momento que me felicita, como amigo, como irmão, como filho, como pai, porque eu sei que o Senhor me aguarda na eternidade. Não queiramos resolver o problema do mundo agora. O problema do mundo está nas mãos de Jesus. O nosso problema é entender o que Jesus está nos convidando, porque Ele não exige, Ele convida, amigos. Vinde a mim, meus filhinhos, meus amigos. É assim que os Espíritos nos tratam. E esse momento é um momento que eu não tenho dúvida que nós estamos indo, ou nós estamos voltando, como queiram. Esse momento é o momento da preparação. E nós aqui, nesse espaço, falando do Espiritismo, estamos tentando, humildemente, estar batendo, repetindo, voltando nesses conceitos de Allan Kardec, para que a mensagem do Evangelho possa começar a sair de dentro de nós. Porque nós já conhecemos Jesus. Um amigo espiritual, certa feita, disse: não existe um só espírito na terra que não conheça Jesus. Todos os bilhões e bilhões conhecem, mas são pouquíssimos aqueles que caminham com Ele. E muitos raros são aqueles que o representam em nível de amor, em plenitude de bênçãos, que são reveladas nas suas próprias ações. Queridos amigos, nesse momento, nós sentimos que os nossos amigos espirituais estão nos convidando para um dia que há de nascer amanhã, cheio de oportunidades,
porque assim foi estabelecido dentro do nosso planejamento espiritual. E essas reflexões aqui, que elas possam realmente frutificar na nossa intimidade. Nesse momento, nós devolvemos a palavra, agradecidos à coordenação, para que passamos para uma outra etapa de trabalho, no qual iremos responder as perguntas. Então, Beto, como combinamos, parece que tem uma pergunta, e aí você continua aí para nós. Olha, o Anjo Miguel já colocou, realmente a humanidade precisa ouvir os céus, onde estão os arautos, aqueles que Jesus mandou ir e pregar. É uma pergunta, né? A quem ouvir? Paulo de Tarso foi o apóstolo dos gentios. Temos muitos, e onde estão os que ensinarão ao povo? Então, Beto, passando para você. Meu querido amigo Miguel, que Jesus nos abençoe. Você está sendo um anjo nos concedendo essa oportunidade de responder, quem sabe, a sua pergunta. Nós observamos que os benfeitores espirituais, eles nos visitam sempre que nós abrimos o nosso coração. Afirma Jesus no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta há de se abrir. Nós, nesse momento, nos lembramos de Francisco Cândido Xavier, quando certa feita afirmara que em toda a história da humanidade, em todos os séculos que compuseram os tempos, Jesus jamais deixou de enviar um dos seus apóstolos. Vocês se recordam, aqueles que não conhecem, eu convido que abram o livro Boa Nova, psicografado por Chico, ditado pelo espírito Humberto de Campos. A lição intitulada Os 500 da Galileia. Nela, Jesus trabalha esse contexto que vamos dizer assim, esmiuçado por Humberto de Campos. O grande lance do Evangelho como projeto é estar semeando a boa nova no tempo e no espaço, a definir a necessidade da interação entre aqueles que aprenderam mais com aqueles que aprenderam ainda, que estão no processo do aprendizado. Então, nós vamos encontrar em todos os povos, em todos os tempos, aqueles corações que vêm representando Jesus de acordo com a necessidade de cada povo. Obviamente que nós temos expoentes que nos inebriam com suas condutas que efetivamente apresentam aqueles aspectos que nós ansiamos. Então, quando, por exemplo, o nosso irmão citou o convertido de Damasco, que na próxima terça-feira, aliás, na próxima quarta-feira, dia 25 de janeiro, a cristandade comemora a sua conversão. Diga-se de passagem, foi por isto que a cidade de São Paulo foi fundada no dia 25 de janeiro, conforme nos conta Emmanuel, através de Chico Xavier, porque a cidade era para ter sido fundada no mês de agosto. Só que o padre Manuel da Nóbrega teve uma visão do convertido de Damasco, Paulo, que passou para ele várias observações e apontando aquela cidade como
aquela que seria um grande referencial no futuro. Manuel da Nóbrega, o nosso Emmanuel, na época, ficou tão sensibilizado com aquele momento do transe de altas expressões que então escolhe a guarda para fundar a cidade para homenagear Paulo e coloca o nome da cidade de São Paulo. Então foi um fenômeno transcendente na história do nosso Brasil. Não estou aqui falando que Manuel da Nóbrega foi um grande expoente. Estou aqui afirmando que foi um espírito nobre que esteve aqui entre nós, sob a tutela de uma entidade de altas expressões, o vaso escolhido por Jesus. Mas o importante, agora me recordo do livro de Clóvis Tavares intitulado Amor e Sabedoria de Emmanuel, aonde nós vamos encontrar uma mensagem de Néio Lúcio, através de Chico, falando sobre o grande papel de Paulo na história do cristianismo. Paulo de Tarso se comprometeu com Jesus, por exemplo, a auxiliar os religiosos que conhecem, mas não praticam. Por isso que, inclusive, ele se tornou um dos mentores do nosso querido Emmanuel. Porque Emmanuel é um espírito de profunda sabedoria, mas que, desde aquele marco que está registrado na obra há 2000 anos, do encontro dele com Jesus, quando ele foi procurar a cura para sua filha Lívia, Flávia, o nosso querido Chico Xavier, na época, ele foi procurar a cura para ela, porque ele não aguentava mais ver o sofrimento daquela alma que ele amava tanto. E nós agora nos lembramos do diálogo, um trecho, quando Jesus diz para ele: bem-aventurada a fé que existe na sua casa. A sua filha vai ser atendida por causa da fé de quem que ele estava se referindo? A de Lívia, a esposa dele, e de Ana, a sua escrava, que já era cristã. Mas coloca para ele, no caso Públio Lentulus, aquela condição de optar entre se curvar a uma vida nova ou continuar efetivamente naquela condição de atender apenas às necessidades de César, do império da terra. Emmanuel, naquele instante, é ainda alimentado pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, e por isso veio amargando desde aqueles tempos a necessidade de se redimir perante a magnitude da misericórdia de Deus através do seu Filho, nosso irmão Jesus. E Paulo de Tarso, mais à frente, vai ser aquele que vai auxiliar no encaminhamento de Emmanuel e de um número que nós não poderíamos nem mensurar de espíritos que estão sob a tutela de Paulo. Nós espíritas somos religiosos que conhecemos e que temos muitas dificuldades de colocar em prática, não é verdade? Então esses anunciadores têm que vir, voltar, tornar a vir, mas não numa condição de personalidades, mas sim como representantes dos céus, como você mesmo colocou na sua frase bendita. Os céus falam com a terra, mas é necessário que nesse momento a terra procure os céus. Nós precisamos de nos libertar para que as vozes do céu sejam mais claras. Não que as vozes do céu vão determinar o que nós vamos fazer, Miguel. Porque eles não podem fazer isto. Seria contraproducente. Os benfeitores espirituais não podem entrar na sua intimidade para falar como é que você tem que conversar com a sua filha.
O Emmanuel não poderia falar para o Chico o que ele tinha que fazer na hora que alguém batesse na porta dele lá no grupo Meimei. Ele falava para o Chico: se coloque na condição de servidor. Mas como que o Chico ia atender, era competência do Chico, não era de Emmanuel. É aí que está a grande beleza do projeto. Dr. Bezerra de Menezes não pode chegar para o coordenador do movimento espírita e falar para ele como é que tem que ser as regras. Ele não pode chegar lá na FEB e definir efetivamente estratégias. Porque aqueles que estão coordenando a FEB, a USE, a FESP, a União Espírita Mineira, as lideranças espíritas, somos nós que precisamos de aprender o que o movimento espírita está precisando. Quais são as nossas necessidades? E sermos humildes para ter inspiração nos expoentes que têm uma vasta experiência. Nós temos espíritos que vêm à Terra no anonimato para que a gente possa ser inspirados por eles. Mas na hora de ir para o banco, quem tem que ir somos nós. Pode até ser o banco dos réus, sendo inocente. Eles não podem nos tirar a oportunidade. O testemunho é nosso. Por isso, Miguel, eu me estendi, porque estava com poucas perguntas, mas eu estou me estendendo para dizer o seguinte: que Paulo de Tarso veio falar para os gentios. Quem sabe nós somos os judeus que estamos na condição de gentios, ou somos os gentios que estamos nos arvorando na condição de judeus? Portanto, nós precisamos do Tiago para nos ajudar como judeus, mas nós precisamos também do Paulo, que somos aqueles que precisamos ser atendidos na casa do caminho. Vamos lembrar desse movimento. Agora, nós queríamos falar uma coisa para apenas reflexão, nós não estamos fechando. Aqueles que se tornaram os grandes mártires do cristianismo, os amigos mais próximos de Jesus, possivelmente não são aqueles que são os coordenadores do destino desse planeta. Porque Jesus escolheu um colégio de 12 espíritos de ponta, não tenhamos dúvida, não somos irreverentes para entrar nesse mecanismo polêmico. Mas eles eram almas que estavam em processo de soerguimento. Porque se Jesus trouxesse para fazer parte do colégio apostólico dele espíritos puros, a gente não entenderia o comportamento deles. Então qual que é o nosso referencial? Ainda é a negação de Pedro? Ainda é a incompreensão de Judas? A necessidade, a cobrança de Tomé? A inflexibilidade de Tiago? Porque tudo isso são aspectos que estão em nossa intimidade, que precisam ser trabalhados. Como, por exemplo, as expressões do discípulo amado João. João era o amado de Jesus. Como nós somos ainda partidários. Não, João representa a sensibilidade de todos nós. Portanto, somos discípulos amados, que precisamos de cuidar da nossa impulsividade, da nossa irreverência, da nossa materialidade ainda, desse nosso comportamento de espíritos que temos comportamentos de humanos, quando deveríamos ser humanos com comportamento de espíritos espiritualizados. Devolvo a palavra para uma nova pergunta. Então, as demais seitas, religiões e doutrinas estão a serviço do Senhor na evolutiva? Aí tem mais uma? Tem uma pergunta do Brás. Tá bom? Todas as religiões atendem a meta de Jesus, a meta do Cristo. São departamentos que nós precisamos de operacionalizar dentro deles para trabalhar as nossas necessidades. Todas as religiões são santas, embora
o que fica muitas vezes para nós são o comportamento dos religiosos. Portanto, em todas as religiões nós vamos ver dificuldades, porque são homens que operacionalizam dentro delas. A doutrina espírita, para nós, com o pensamento de Allan Kardec, nós observamos que a doutrina espírita é a síntese de todas as religiões. Por isso que, de vez em quando, a gente está falando de espiritismo, aí a gente cita um simbolismo do judaísmo, do esoterismo, nós relembramos do Egito, nós vamos na Caldeia, nós relembramos aspectos dos celtas, dos druidas, nós falamos dos nossos irmãos da Umbanda, a gente lembra do Candomblé, nós falamos do catolicismo, do protestantismo. Essa semana nós postamos um filme antigo sobre John Hus, uma das vidas de Allan Kardec, no nosso portal, no blog que nós coordenamos aqui na FEAC de Belo Horizonte. E nós, assistindo o filme, nós fomos observando as dificuldades que John Hus viveu como um precursor do protestantismo no século XV, aonde o rigor da Inquisição nem concedia para ele a oportunidade dele se defender. E ele, na realidade, estava tentando falar de uma doutrina mais cristianizada, porque, infelizmente, naqueles tempos, o catolicismo ainda era muito envolvido pelos dogmas, pelas pressões, pelos rituais. E a gente está vendo, por exemplo, hoje o próprio catolicismo transcendendo muitos aspectos. Nós assistimos uma palestra postada no Amigo Espírita do Alamar, que ele teve uma experiência com líderes da religião católica. Vale a pena assistir essa palestra. Aliás, todas as palestras do Alamar são ótimas, mas essa especificamente ele vai contar, inclusive de um movimento que ele participou, que foi redundar lá na cadeira do nosso querido Papa João Paulo II, que foi um ilustre representante do catolicismo, quando João Paulo II afirma que o catolicismo retirou a reencarnação da Bíblia e competia ao catolicismo fazer o caminho de volta. Meu Deus, que coisa fantástica! Eu não tenho dúvida de que o catolicismo vai encorpar os preceitos da doutrina espírita e o catolicismo vai se soerguer num grande projeto do Cristo. As religiões são importantes para atender a massa. O protestantismo cumpre um papel maravilhoso. Agora, não significa que nós vamos concordar com as práticas. Nós vamos aceitar alguns movimentos, inclusive incorporando-os dentro do espiritismo. Espiritismo é uma coisa, catolicismo é outra coisa, o brahmismo é outra coisa. Cada um na sua. Por isso, queridos amigos, nós não podemos abrir mão de conhecer o espiritismo, para que nós não levemos para dentro do centro espírita práticas que não são do espiritismo. O espiritismo é uma doutrina que não tem cultos, que não tem rituais, que não tem liturgias. O espiritismo é uma doutrina maravilhosa porque ela é simples na sua prática. Certa feita um companheiro falou assim: mas como não é culto se vocês fazem oração? A prece é uma ponte-luz que nos coloca em contato com o mundo maior e inclusive nos dá a condição de pedir ajuda para que as nossas atividades tenham um encaminhamento justo, producente, equilibrado, espiritualizado. Mas depois da prece, nós aqui temos que nos comportar como na prece nós fizemos. Porque não adianta fazer prece e depois sair atacando instituições, pessoas, ou falando de coisas pessoais, enquanto o companheiro lá está precisando de um cobertor, de um aperto de mão, de um remédio, de uma água magnetizada, de uma boa palavra, de um estímulo. Não adianta. Então o nosso comportamento tem que ser igual à prece. E nós encerramos as nossas atividades agradecendo
a presença dos benfeitores espirituais que tutelaram o nosso trabalho, impedindo que eles não nos deixem entregue à própria sorte, que eles estejam conosco nos inspirando. Mas nós saímos de uma atividade espírita com responsabilidade, porque nós sabemos que a partir dali é conosco. Então nós não podemos permitir que determinadas coisas que não têm a ver com o que é a simplicidade do movimento espírita nos é apresentado por Allan Kardec, venha conspurcar. E é natural, sem nenhum ataque, com todo respeito, que nós encontremos ainda dentro dos centros espíritas, como diz o nosso querido amigo Arnaldo Rocha aqui em Belo Horizonte, aquele cheiro de sacristia nas nossas tarefas, aquele comportamento jesuítico, ou aquele procedimento dos dirigentes que são militares, que querem regras determinadas, fechadas, absurdas, como aqueles que em nome da liberdade querem acabar com as disciplinas. Outro dia eu assisti uma palestra, fiquei horrorizado. A companheira falou que em nome da liberdade nós tínhamos que começar a ser mais flexíveis. Se a prece não deu para fazer 7h30, a gente faz 8. Ué, mas espera aí, que coordenação que é essa? Que organização que é essa? Não. Nós temos disciplina, porque a disciplina antecede a espontaneidade. Por isso é que um estudo sério é caracterizado pelo nosso envolvimento, pelo nosso comprometimento, pela nossa ética, que não é um comprometimento triste, um procedimento de pessoas austeras, bravas, que espantam muito mais do que agregam. Enfim, nós temos nesse movimento do espiritismo que termos responsabilidade e consciência doutrinária, para que a gente possa ter claro as nossas ações, para que esses assuntos sejam divulgados, sejam participados, sejam discutidos com os trabalhadores do centro espírita, num movimento de muita fraternidade. Por isso é que os cursos espíritas, as metodologias de ensino espírita precisam de ser implantadas nos centros espíritas, para que a gente prepare pessoas, para que amanhã, Miguel, nós possamos ser, sem irreverência, observe o que eu estou falando, nós possamos ser aqueles soldados humildes, mas valorosos, que Jesus possa contar para atender ao Filho do Calvário de Jesus, que está ansiando por reencontrar com Jesus. E o nosso papel nada mais é do que facilitar esse encontro divino, pois neste encontro de luz, por certo, o encaminhamento e o resultado fica nas mãos do Senhor, que é o nosso guia, que é o nosso modelo de todos os tempos. Eu, nesse momento, vou tentar atender a mais uma colocação que a nossa moderadora está trazendo. Pode colocar, por favor. Está na área, né? Pergunto, Brás, em obras póstumas, por 2 ou 3 vezes, os espíritos avisaram a Kardec que ele teria de voltar mais ou menos na passagem do século XIX. Você acha que Kardec já voltou? Meu querido amigo, que bênção a sua pergunta. Como é que você gostaria que eu te respondesse? É uma pergunta ou você está suscitando uma discussão? Brás, nosso coração pede para que possamos pensar sobre o tema com muito carinho, respeito, mas acima de tudo, coerência. Quando os espíritos falam que Allan Kardec há de voltar, eu posso interpretar isso de 2 maneiras. Jesus disse que voltaria, não disse? Temos religiosos que estão esperando Jesus voltar. Encarnado?
Nós costumamos a refletir que quando Jesus disse que vai voltar em espírito e verdade, ele volta para nós através das oportunidades de nós vivenciarmos os ensinos dele. Porque se Jesus encarnar na Terra, ele vai coagular os processos de evolução espiritual. Porque o mestre vem para ensinar e partir. O que os espíritos estavam querendo dizer com Allan Kardec voltar? Em breve. Eles não estão falando para Kardec que ele ia voltar no início do século XIX. Eles falam que ele voltaria em breve. O que significa o breve no mundo espiritual? Kardec estava imbuído num projeto na divulgação da importância da reencarnação. Isso abre para nós muitas reflexões, meu querido amigo. Foi o próprio Kardec que faz algumas contas. Ele, como espírito encarnado, por mais evoluído que fosse, dos nascidos de mulher, ele é o maior. Mas no reino dos céus, ele é o menor. Foi afirmado pelo próprio Cristo. Então, quando nós, movimento espírita, ansiando pela volta do mestre lionês, começamos a divagar sem fundamentação, nós podemos entrar num labirinto de difícil saída. Há quem diga que Chico era Kardec. Se vocês me permitem, está postado no site Amigo Espírita e no blog da Chico-Xavier.com uma entrevista na qual Divaldo diz assim: com todo respeito àqueles que acreditam e que defendem esta tese, pessoas valorosas que têm contribuído tanto pelo movimento espírita, eu também me dou o direito de discordar, por dois motivos. Primeiro, pela convivência que fortaleceu uma amizade que se iniciou em 1949, uma data que o nosso querido Divaldo esteve em Belo Horizonte e Arnaldo Rocha em pessoa o levou para conhecer Chico Xavier. Ele continua dizendo que por tudo que o Chico contou para ele, que não vinha ao caso afirmar, era um ponto que fundamentava ele não acreditar nisso, que ele ouviu do próprio Chico muitas coisas. E também por quanto que a lógica não patenteava que os dois fossem o mesmo espírito. Por quê? Quando nós desencarnamos, chegamos no mundo espiritual tal qual somos. E voltamos do mundo espiritual com algumas ideias renovadas, com projetos ampliados, mas o perfil psicológico é o mesmo. O perfil psicológico de Allan Kardec se aproxima, se eu posso simbolizar, com um perfil psicológico, por exemplo, de um Paulo de Tarso, de um Eurípides Barçanufo, de um Jean-Jacques Rousseau, de um Sócrates, de educadores. Chico Xavier, meu querido amigo, tem um perfil espiritual de uma mãe, de uma veleira, que se colocou no mundo para abraçar a família espírita como filhos. E ele não podia, efetivamente, aceitar. Ele não poderia jamais afirmar quem que ele foi no passado, porque atrapalharia sua missão, como o Brás está colocando. Mas os amigos dos tempos de ouro, como Arnaldo Rocha, principalmente Clóvis Tavares, César Bornier, podemos citar Newton Boechat, podemos relembrar o próprio querido Divaldo, que está entre nós, outro companheiro que se encontra entre os encarnados, Luciano dos Anjos, que mora no Rio de Janeiro. Todos eles sabiam de muitas vidas desta alma que veio à Terra no século XX para nos contar que é possível viver o Evangelho, que o Espírito de verdade está conosco a partir do momento em que nós nos curvássemos ou nos colocássemos na condição de sermos instrumentos dele. Chico Xavier o foi. Portanto,
O que o Chico foi no passado não tem tanta importância perto do que ele fez e perto do que ele hoje nos inspira para que nós possamos fazer. Se um dia a vida nos oportunizar um intercâmbio novamente com vocês para falar desse assunto, quem sabe poderemos contar mais um pouquinho do que agora nós não temos autorização para falar. Kardec, um pedagogo. O Chico, uma médium de Maria. Não é à toa, meu querido irmão, que Chico Xavier sempre encerrava as preces dizendo: obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, nos abençoe, Maria Santíssima. Porque um dia, essa história eu posso contar. Depois de uma oração sentida que Chico pronunciou o nome de Maria tantas vezes, Arnaldo Rocha assim perguntou para ele: ô meu amigo, por que você falou tanto em Maria Santíssima na prece? Aí Chico disse assim: ah, Arnaldinho, porque só uma mãe para entender o coração de outra mãe. Devolvo a palavra à nossa moderadora. Obrigada, Beto. Beto, eu quero abrir uma exceção aqui e nós vamos encerrar, mas eu gostaria muito que você respondesse, né, ou desse uma palavra para uma pergunta de um amigo nosso, né, nosso irmão que está aqui na sala. É a última, né? Eu vou ler a pergunta aqui para você. É do Pedro, é do Pedrinho Dragon, né? Então, ele esteve conosco, se afastou e agora ele está retornando. Então, ele fala assim: a volta do filho pródigo, de quem sai da doutrina e volta, sofrido e fadigado, porque eu estou voltando, estou cansado, sofrido e fadigado. Eu sei que está fora do tema, mas eu peço para você responder para o Pedro, por favor, descendo. E aí, em seguida, nós vamos encerrar, né? Pedrinho, a sua pergunta, ou a sua ponderação, ou seu desabafo, mexe profundamente com a minha alma. E amparado por aqueles que tutelam esta sala, esse portal, eu não poderia deixar de relembrar uma das passagens que mais tocam o coração sofrido daqueles que estão com saudades de Jesus, como eu. Me refiro àquele instante do Calvário, da crucificação, que Jesus parte para o mundo espiritual, humildemente entregando o seu espírito a Deus, pedindo ao Pai que perdoasse a todos nós, porque não sabíamos o que fazíamos. Ele que deu tanto amor e foi esquecido por quase todos. Ao chegar no mundo espiritual, narra Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Quando ele começou a se despertar, ele mentalmente lembra dos discípulos, e em corpo mental ele se desloca para abraçar um por um e inspirá-los no novo momento. Depois disso, Pedrinho, ele se recorda de Judas, e o ímpeto dele foi se deslocar para o mundo espiritual inferior para abraçar aquele espírito que tanto amava, ainda nas limitações da matéria e do egoísmo.
E ele, naquele instante, sabia do sofrimento de Judas e faz de tudo para envolvê-lo. Depois, muitos séculos à frente, os cristãos, pais da igreja, escreveram uma oração que retrata isto. E foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Emmanuel lembra disso para nos falar que ele vai na mansão dos mortos para atender aquele que cometeu um equívoco, mas o fez porque acreditava que estava fazendo melhor. Ele vai num outro movimento para deixar a sua última marca para a humanidade. E ele, no terceiro dia, numa manhã ensolarada no jardim, aguarda a visita daquela que o amava e que era tida como pecadora, Maria de Magdala. E naquele momento, o que ele faz? Ela chorando, ele abraça-a espiritualmente e fala Maria. E ela reconhece a voz do pastor e diz Rabone. E naquele instante Emmanuel nos conta no livro Caminho, Verdade e Vida que ele houvera escolhido Míria de Migdol, a tida como pecadora, como aquela que tinha se distanciado de Deus, para que ela pudesse ser a mensageira da Boa Nova. E ela então, meu amigo, passa a ser aquela agente, a médium, a emissária que vai nos contar que a morte só existe para aqueles que se fecham, que caem no abismo da indiferença, da rebeldia, e que todos aqueles que se movimentam em busca do soerguimento são abraçados por Ele, Jesus, que nos recebe em festa, ovelhas tresmalhadas, filhos que abandonamos o Pai, mas que depois de cair e comer a bolota dos porcos, sabendo que tínhamos tudo na fazenda, nos soerguemos e voltamos, e o Pai nos recebe em festa. Pense nisso, pois todos nós aqui, meu irmão, nos distanciamos de Jesus muito mais do que você, talvez, porque nós estamos mergulhando nos meandros da doutrina espírita e somos capazes ainda de nos fechar para a dor que nos visita. Confie e saiba que Deus está em festa, porque você está voltando. E quando a gente volta com uma bagagem que há de nos felicitar, que há de nos arrimar para belos voos para a imortalidade que nos aguarda. Que Deus te abençoe nessa terra abençoada do nosso querido Paulo, o convertido de Damasco. Tenham todos uma boa noite, que Deus realmente agora nos felicite para os novos empreendimentos que nos aguardam.